Muito bem, meus queridos jovens, vamos então ler a palavra do Senhor. Eu trouxe aqui uma palavra para os irmãos que Deus falou ao meu coração, que eu intitulei da seguinte maneira: coração marcado. Nós temos que ter o nosso coração marcado, diferenciado do coração daquele que não conhece a Cristo. E eu quero refletir com os irmãos nessa noite a respeito de que marca é essa e de que consequências essa marca traz para nossas vidas. E para isso, quero ler um texto em Romanos, no capítulo 2, dos versículos 25 ao 29. Então abra aí as suas Bíblias, Romanos capítulo 2, dos versículos 25 ao 29. Todo mundo encontrou? Romanos 2, 25 ao 29. Eu vou ler aqui numa versão que é a Nova Versão Internacional, talvez diferencie um pouco aí da Revista Corrigida, que boa parte dos irmãos tem, mas vai dar para vocês acompanharem comigo. Romanos 2, 25 ao 29 diz assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nesse texto que acabamos de ler, nesses versículos de Romanos capítulo 2, Paulo ele trata para os romanos, falando a respeito dessa prática comum entre os judeus até os dias de hoje, que é a circuncisão. A circuncisão foi uma marca que Deus estabeleceu para o povo judeu nos dias de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus falou para que ele fosse circuncidado. E o seu filho Isaque, que na época tinha 13 anos, também o foi. Quando Isaque nasceu, ao 8º dia, também foi circuncidado. Essa marca, que é feita no corpo dos homens, dos judeus, era uma marca que em hebraico significa pacto, para exteriormente mostrar que uma pessoa tinha um pacto com Deus, para mostrar que os judeus tinham um pacto com Deus de Israel. E aqui Paulo está dizendo que haviam muitos judeus, inclusive lá em Roma e espalhados ali pela Ásia, Euroásia, que eles consideravam-se superior àqueles que não eram judeus, simplesmente por serem circuncidados, por serem marcados em seu corpo com a marca que Deus estabeleceu para diferenciar o seu povo daquele que não era povo de Deus, diferenciar os hebreus dos gentios. Mas Paulo deixou muito claro aqui, que aqueles que eram circuncidados, mas não obedeciam no seu coração à lei de Deus, não tinha valor algum aquela circuncisão. Inclusive Paulo diz que aqueles que não eram circuncidados na carne, mas tinham seu coração voltados à obediência a Deus, iriam condenar os judeus, que deveriam ser exemplo para os gentios. Então, meus queridos jovens, Deus ele quer que nós sejamos marcados, não mais em nosso corpo físico, mas Ele quer que o nosso coração seja marcado por uma marca que indique que nós temos um pacto com Ele, que nós temos um compromisso com Deus, que nós temos um compromisso de sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. E isso não se manifesta simplesmente no nosso exterior, isso não se manifesta simplesmente à vista dos outros homens, mas isso se manifesta lá no âmago das nossas vidas, lá no nosso interior, no local que só você e Deus conhecem. É lá que Deus olha e que Deus vê a intenção dos nossos corações. Então, nesse texto, Paulo ele estava dizendo,
E hoje eu estendo essa mesma palavra para nós que aqui estamos. Meus queridos jovens, nós temos que ter o nosso coração marcados por Cristo. O nosso coração deve estar voltado para Cristo, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso viver, com toda a nossa vontade. O nosso coração deve estar voltado para Cristo e receber dele uma marca. O nosso coração deve ser diferente do coração do mundo. Enquanto o mundo não tem compromisso com valores morais, enquanto o mundo, muitas pessoas são muito maldosas, são dominadas pelo inimigo que está ali cuidando do mundo. Quem não está com Cristo, está longe de Cristo. Quem não está com Cristo, está sujeito ao agir do inimigo. Nós bem sabemos disso. Neste mundo espiritual, as coisas são binárias, né, Dudu? No mundo espiritual, as coisas são binárias. Ou é, ou não é. Ou você é de Cristo, ou você está sujeito às forças malignas. Então, se o mundo, enquanto o coração do mundo está sujeito a coisas muito más, a pensamentos ruins, a intenções ruins, o coração daquele que serve a Cristo, no entanto, está marcado por Cristo, coberto com o seu sangue, e as nossas intenções devem ser boas. O nosso coração deve se manter fiel a Deus. Quando nós somos tentados pelo inimigo, tentados pela nossa própria carne, nós devemos lutar para manter a nossa fidelidade ao Senhor. Quando inclusive à vista dos homens, e às vezes a gente pensa que é difícil se manter fiel a Deus simplesmente ali quando estamos ocultos, mas também a sociedade às vezes influencia-nos tanto, que às vezes quando nós temos que manter a nossa fé firme em Deus, diante dos olhos dos homens é difícil, porque não queremos desentoar do mundo. E nesses momentos também, é aí que nós manifestamos a nossa fidelidade ao Senhor, quando as pessoas nos veem e quando as pessoas também não nos veem. O nosso coração marcado por Cristo deve ser fiel a Ele, deve se manter fiel a Ele. Contar mentira às vezes é fácil, mas nós devemos contar a verdade porque nós somos fiéis a Deus. Fazer mal ao próximo, às vezes é uma reação a uma ação. Recebemos uma maldade e queremos agir com maldade, mas assim não é o coração cristão. O coração cristão, ele retribui o mal com o bem. Então, meus queridos jovens, o que importa, olha só o que diz 1 Coríntios 7,19, que Paulo também disse: a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele fez a humanidade trilhar uns caminhos que algumas leis não se aplicam mais hoje, alguns critérios não são mais necessários hoje, tiveram a sua utilidade no passado, serviram para guiar, para orientar, para jogar um holofote na vinda de Cristo, teve toda a sua utilidade. A circuncisão foi uma dessas. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele falou assim: Abraão, eu te escolhi, a partir de você eu vou fazer vir o meu povo especial. Deus havia criado Adão e Eva, aí teve aquele evento lá em Gênesis capítulo 6, que Deus olhou para a humanidade, se arrependeu, porque o homem era mau e sempre tendia para o mal, mandou o dilúvio, manteve Noé vivo e sua família, mas aí o homem sempre pecando, ele olhou para Abraão, se agradou de Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você a minha nação, o meu povo especial. Através de você vai vir o Messias que vai salvar a humanidade. Vocês vão depois me rejeitar como Deus, mas aí eu vou abrir a salvação para toda a criatura viva. Então tudo isso teve um porquê. E a circuncisão, tão tratada ainda no Novo Testamento, fala sobre isso, sobre a marcação que deve ter aquele que serve a Cristo. Nós temos que ter um diferencial, nós temos que ser diferentes. E essa diferença não é no exterior, essa diferença é no interior. Obviamente, a gente não abre olhando, pensando dessa forma, nós não temos nunca um radicalismo de pensar que, então Deus só se preocupa com o nosso interior. Vamos se vestir do jeito que a gente quiser, vamos falar o que a gente quiser, porque o importante é que o nosso coração esteja guardado. A gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Se o nosso coração pertence a Cristo, é marcado por Cristo, o exterior reflete isso também. Então, só que Deus,
ele olha para o interior primeiro. Olhar para o exterior é para o homem. Eu olho para vocês aqui e não sei nada que está acontecendo no coração de vocês. Eu não conheço, não estou ali às vezes no dia a dia com vocês, não sei se vocês estão tristes ou alegres. Tem pessoas que deixam transparecer muito facilmente os sentimentos dos seus corações. Quando está triste, percebe-se. Agora tem pessoas que às vezes está triste e não deixa transparecer. Então eu, mero humano, não consigo saber nada do que está acontecendo no seu coração, não tenho certeza de nada disso. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê. Então por isso que nós falamos tanto que o que importa é o que está lá dentro, é o seu coração. É o modo como você veio ao culto nessa noite. Como está o seu coração, jovem? Ele está marcado por Cristo? O seu coração é marcado por Cristo? Ele é voltado para Deus? Ou quando vem uma tentação, quando uma concupiscência, que é aquele desejo desenfreado dos olhos, da carne, quando a soberba da vida, esses 3 grandes inimigos que a Bíblia fala, quando ele vem e sussurra aos seus ouvidos, você já logo se entrega e despreza e deixa de ser fiel a Deus? Ou você luta com todas as suas forças para manter a sua fé firme em Deus? O seu coração, ele tem a marca de Cristo? Ora, nós estamos aqui nessa noite exatamente para refletir a respeito disso, e para olhar para nós mesmos e vermos, será que eu estou como Deus quer que eu esteja? Será que o meu coração é como Deus quer que ele seja? E aí eu quero refletir com vocês a respeito de ter um coração que agrada a Deus. O que é isso? E ver um exemplo bíblico a respeito de um coração que agradava a Deus a despeito de suas falhas. Primeiro, eu quero ler um versículo que inclusive, é até uma curiosidade que eu não tinha percebido, mas em Ezequiel tem 2 versículos iguais. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, e no capítulo 36, e versículo 26, é o mesmo versículo. Está escrito o seguinte: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca, darei um coração de carne. Esse mesmo texto se repete nesses 2 versículos, Ezequiel 11 e 19, e Ezequiel 36 e 26. Então Deus, ele tem interesse em que nós tenhamos um coração voltado para Ele. Ele tem interesse em transformar o coração de todos os homens. Seria uma injustiça muito grande se eu dissesse que a salvação é só para alguns homens. Não, Deus deixa isso muito claro, que a vontade dEle é que toda a humanidade seja salva, sem distinção de raça, de posição social, de nacionalidade, não, de idade, não. Deus quer que todos sejam salvos. Então o interesse dele é que o coração de todos os homens seja transformado. Infelizmente sabemos que isso não vai acontecer. O relato do arrebatamento, o relato da vinda de Cristo, está bem claro em Mateus 25, que diz que um será levado e o outro será deixado. Haverá sim pessoas que serão deixadas por não aceitarem a salvação de Cristo, mas o interesse dele é que todo o coração seja voltado para Deus. E aí, o exemplo que eu quero dar de uma pessoa que teve um coração segundo o coração de Deus, que foi segundo o coração de Deus, é Davi, o rei Davi, até hoje tão reverenciado lá em Israel, né? O símbolo da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Davi, essa grande personalidade aí do povo de Israel, ele, lá em 1 Samuel capítulo 16, vem à tona como um jovem, não vou dizer adolescente, mas como um jovem que foi escolhido por Deus para substituir o primeiro rei de Israel. Israel era reinado teocraticamente, mas olhando para as nações ao redor, quis um rei, Deus deu Saul. Saul desobedeceu a Deus de uma maneira que desagradou muito a Deus. Deus rejeitou Saul, mandou Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir um novo rei. E Samuel, olha que interessante, mesmo tendo comunhão com Deus, conhecendo a Deus, de ouvir falar, porque Deus falava com Samuel, quando ele foi na casa de Jessé, ele olhou para os filhos de Jessé, viu alguns que eram bonitos à vista, grandes, tanto é que alguns filhos de Jessé serviram no exército, e ele falou, vai ser esse aqui, ele é grande, ele vai ser como Saul, porque Saul, quando o povo se reunia, Saul despontava do ombro para cima. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Saul era uma pessoa alta, imponente,
para ser o primeiro rei de Israel. Mas o coração de Saul não agradava a Deus. O coração de Saul não era constantemente voltado para Deus. Em determinado momento, quando ele deveria manter a sua fidelidade ao Senhor, ele desobedeceu. Ao invés de esperar o profeta Samuel, foi lá e ofereceu um sacrifício, achando-se que era rei, foi lá oferecer um sacrifício, agradou a Deus, Deus o rejeitou. Samuel então foi lá na casa de Jessé, e ele, olhando filho após filho, falou: acabaram esses varões? Deus não me falou que era um desses. E aí Jessé falou: tem lá um que está cuidando das ovelhas, o pequenininho, mais caçulinha. E aí Deus falou com Samuel: é esse, chama ele, que é ele que eu vou ungir rei de Israel. Então no capítulo 16, Deus unge Davi como rei de Israel. Mas Saul não tinha a menor noção de que isso estava acontecendo. Samuel estava com medo de que Saul o matasse, quando ele soubesse que ele estava indo ungir um novo rei, porque Saul tinha seu coração longe de Deus. Mas Davi foi ungido rei. E no capítulo 17 de 1 Samuel, é relatado uma luta, uma guerra, uma batalha entre Israel e os filisteus. E despontou dentre os filisteus o gigante Golias. E ele falou assim: eu proponho uma resolução para essa guerra. Eu, o único soldado dos filisteus, quero lutar com um soldado da parte de Israel. Então os soldados ficam com muito medo, ninguém se propõe a lutar, ainda menos Saul. Mas Davi, que foi levar comida para os seus irmãos na guerra, ouve o Golias afrontando o povo de Israel, e ele, por ter um coração próximo de Deus, aí nós vemos que Davi, ele tinha um coração tão voltado para Deus, que ele não permitiu que um gigante afrontasse o nome do Senhor. O gigante estava esbravejando do outro lado, achando que ele ia vencer o povo de Deus. Aí Davi achou aquilo uma coisa inaceitável. Como esse Golias vai vencer Israel? O meu Deus é mais poderoso, o meu Deus é o único Deus. Davi sabia a quem ele servia. O coração de Davi era voltado para Deus, e ele se propôs, mesmo sem ser um soldado, mesmo sem armadura, mesmo sem preparo, se propôs a lutar contra Golias e o venceu. Com uma pedra em sua funda, atirou uma pedra, a pedra acertou na testa de Golias, ele foi ao chão. Davi pegou a espada de Golias, arrancou sua cabeça e foi vitorioso. Por quê? Porque o coração dele estava voltado para Deus. Davi teve experiências, obviamente, antes. Ele tinha rasgado um leão e um urso que queria comer as ovelhas de seu pai. Ele era uma pessoa muito, muito valente. Mas veja, quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, nós aproveitamos as oportunidades para que o nome dele seja glorificado. Já pararam para pensar, se Davi não tivesse o coração voltado para Deus, ele ouviria aquilo e seria mais um soldado, com medo. Aquele soldado, ele tem lá perto de 3 metros, como que eu vou lutar contra ele? Deixa para esse soldado, se algum se propuser. Mas não, pelo coração dele estar tão próximo de Deus, ele achou aquilo um absurdo. Como que alguém pode falar assim do meu Deus? E ele foi vencedor. Mas veja, o que aconteceu? Davi foi perfeito? A gente sabe de muitas falhas de Davi, né? Uma delas é, depois de todo o percurso para que ele fosse finalmente entronado o rei de Israel, depois que ele estava lá no seu palácio, tinha ido à frente de muitas lutas, vitorioso, porque Deus era com Davi, ele era vitorioso, soldado valente. Tem até o relato de 40 soldados de Davi que fazia coisas absurdas, de tão valentes, de tão corajosos, de tão hábeis que eram esses soldados de Davi, inclusive Davi. Mas ele, em determinado momento, ficou no palácio. E ele olhou ali para a vizinhança, viu Batseba, esposa de Urias. Ele sabia que não podia ter aquela mulher, porque ela era casada, mas ele mesmo assim a cobiçou, a teve, planejou a morte do seu marido Urias para tentar encobrir o caso. Olha que maldade! Meu Deus, ele era segundo o coração de Deus, mas ele foi capaz de fazer uma maldade tão grande quanto essa. Tanto é que quando Natã, o profeta Natã, foi afrontar Davi, falando: Davi, o que você fez? E Natã foi com uma parábola para contar com Davi, falando o seguinte: havia lá uma pessoa, um pecuarista, um fazendeiro, que tinha só uma ovelhinha. Ele cuidava tão bem daquela ovelha, com carinho, com cuidado, tosqueava, cuidava. E tinha um outro lá que tinha muitas ovelhas, mas na hora que uma ovelha precisou ser morta, foi aquela ovelha, que era tão cuidada por
para aquele fazendeiro. E aí Davi ficou, mas por que não pegaram uma outra ovelha que era tão cuidada? E aí Natan falou, foi você fez isso. Urias era um soldado, tinha sua esposa, estava na guerra, e Davi escolheu justo a mulher que ele não poderia ter. Ele poderia ter escolhido tantas outras mulheres, porque ele era rei, ele tinha muitas prerrogativas nesse sentido, mas olha a maldade de Davi. No entanto, quando Natan o confrontou, enviado por Deus, e depois que Natan o abandonou, ali, ciente do seu pecado, ele escreveu o Salmo 51. Vocês já leram o Salmo 51? Lembram-se dele? É o Salmo que Davi escreveu para mostrar o quanto ele se arrependia daquilo que ele tinha feito. E o versículo 17 me chamou a atenção. O versículo 17 de Salmo 51, ele diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então Davi, embora pecador, sabendo da maldade enorme que ele cometeu, ele se arrependeu, quebrantou o seu coração, se arrependeu do seu pecado, e Deus o perdoou. Então, e aqui nós vemos o porquê ele foi inclusive depois referenciado como uma pessoa que foi segundo o coração de Deus, porque mesmo cometendo pecados, que todos nós cometemos, ele se arrependia daquilo e estava constantemente buscando melhorar, deixar para trás aquilo que desagradava a Deus e fazer aquilo que o agradava. Quantos aqui nunca pecaram? Quem aqui nunca pecou? Difícil quem hoje não pecou, difícil quem hoje não fez uma atitude que, nervosismo, uma ira, uma palavra, um pensamento, horas, todos nós somos tão suscetíveis, tão frágeis ao pecado, mas quando o nosso coração está voltado para Deus, Ele compreende as nossas fraquezas e nos ajuda a agradá-lo. Então, interessante inclusive que depois, quando eu fui relembrar os filhos de Davi, ver a família de Davi tinha tantos problemas. Lembram-se de Aminon? Já ouviram falar de Aminon? Ele abusou da sua irmã, da sua meia-irmã Tamar. Era um filho de Davi. E aí depois Absalão matou Tamar e quis tomar o trono de Davi. Depois Adonias, quando seu pai Davi estava velho, mas ainda vivo, quis também tomar o seu trono. Veja, que família difícil, que problemas Davi teve na sua família, que pecados Davi cometeu, mas a Bíblia ainda assim o referencia como um homem segundo o coração de Deus. Será que eu e você também não podemos ser um homem segundo o coração de Deus? Será que se Deus pudesse falar algo a meu e a seu respeito, o que Ele diria? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Às vezes a gente pensa, às vezes eu ponho a me pensar, o que a minha esposa pensa de mim? O que meu filhinho de 2 anos e meio pensa de mim? Está começando a formular ali a sua percepção do mundo. Às vezes eu pelo caminho que eu trilhei, eu penso, o que meu pai pensa de mim? O que minha mãe pensa de mim? Às vezes você pensa, o que seu amigo pensa. A gente pensa, o que a outra pensa da gente. É normal isso. Às vezes sentimos vergonha, às vezes ficamos orgulhosos. E o que Deus pensa de você? Você já parou para pensar nisso? Será que nós estamos agradando a Deus? Então reflita, eu estou refletindo nessa noite a respeito dessa palavra, eu pensei muito a respeito disso, quando estava preparando essa palavra, porque, irmãos, o que mais importa é um coração marcado. Quando o nosso coração é marcado por Cristo, quando o nosso coração é constantemente voltado para Deus, nós somos fiéis a Ele, a nossa vida espiritual, ela continua viva, a gente tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente, mesmo às vezes no momento corrido, na vida corrida, a gente sente vontade e prazer de ler a palavra de Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa proximidade com Deus, ela é beneficiada pelo nosso coração, que é próximo dEle. E aí Provérbios 4:23 é um versículo que vocês conhecem, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então Deus ele deixa muito claro em sua palavra, guarde o seu coração, olhe para dentro de você,
olhemos para dentro de nós e analisemos como está lá dentro. Não se preocupe muito com o que as pessoas pensam a seu respeito. Quando a gente começa a se preocupar muito com o que as pessoas pensam a nosso respeito, nós começamos a valorizar mais o que as pessoas valorizam. E nem sempre o que as pessoas ao nosso redor valorizam tanto é o que Deus valoriza. Agora, quando nós estamos preocupados em agradar a Deus, nós estamos preocupados com o que Ele valoriza, com o que a palavra de Deus valoriza. E se eu não leio a Bíblia, mas quero agradar a Deus, eu vou ver a grande necessidade que eu tenho de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, para saber o que Ele quer de mim, para saber o que eu devo fazer para agradá-lo, para que meu coração esteja próximo dEle. Jesus, Mateus capítulo 15, versículos 11, depois do 18 ao 20, ele é abordado por alguns fariseus e ele fala assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Isso é errado, isso é fora da tradição dos judeus, eles têm que lavar a mão antes de comer. Aí Jesus fala assim: mas por que vocês estão tão preocupados com isso? O que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. É o que sai do coração do homem, é aquilo que o contamina, é aquilo que pode nos distanciar de Deus. O Espírito Santo de Deus quer fazer de nosso corpo morada, templo, mas ele só mora em local que o agrada. Ele só adentra uma casa que esteja limpa e livre de pecado. E nós só podemos ser contaminados por aquilo que sai de dentro de nós mesmos. O que sai do coração? Olha só, o versículo 18 e o versículo 19 e 20, lá de Mateus capítulo 15, diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Portanto, jovens, guardemos o nosso coração, dele depende toda a nossa vida. Tomemos cuidado com os sentimentos que ocupam o nosso coração. Não venhamos a dar lugar à maldade, aos maus pensamentos, às más intenções. Guardemos o nosso coração, é dever nosso como cristão. Tome cuidado com aquilo que está no seu coração, tome cuidado com aquilo que sai de dentro de você. Busque cultivar com Cristo uma comunhão maior. Busque ter o seu coração marcado por Cristo, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos jovens? Essa palavra eu queria trazer para os irmãos. Guardemos o nosso coração, tenhamos comunhão com Cristo. O seu coração é marcado? Pensem sempre nisso. Quando você se achar às vezes com um peso muito grande por causa das pessoas ao seu redor, do que elas pensam, do que elas falam, lembrem-se de que Jesus quer colocar sobre você um fardo que é leve, e Ele está disposto a te receber e te aliviar o fardo. Por quê? Porque o que Ele quer de você está escrito na palavra dEle, e com o Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é totalmente possível de você viver segundo a vontade de Deus. Obviamente não isentos do pecado, porque só estaremos isentos do pecado quando, por fim, adentrarmos o céu. Quando Jesus vier nos buscar, tudo isso que é passível de pecar será transformado num corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Ou então, se por vontade de Deus venhamos a partir deste mundo morrer a primeira morte, e o nosso corpo aqui ficar, mas o nosso espírito então for recebido por Deus, estaremos num lugar onde o mal não pode adentrar. Estaremos então para sempre com Cristo, e aí nós veremos o quanto valeu a pena ter buscado manter o nosso coração puro, buscado manter o nosso coração sempre voltados para Deus. Vale a pena, jovem, vale a pena. Nós estamos aqui nessa noite, e como está o nosso coração? Voltado para Deus? Um coração sincero? Um coração quebrantado, com o objetivo de adorá-lo e de receber dele o seu poder? Ou vemos aqui simplesmente por uma rotina? Não deixemos isso acontecer, mas tenhamos sempre o coração quebrantado diante do Senhor. Amém, meus queridos jovens? Nós vamos terminar este culto. A equipe de louvor vai cantar mais um hino no término, mas vamos terminar. Mas antes, tem alguém aqui que não
não é crente, não aceitou Jesus, acho que todos aqui são, né, da igreja. Então, vamos louvar ao Senhor com mais um hino, mas antes, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Aí a equipe de louvor, ela canta mais um hino. Então, nos coloquemos em pé, vamos fazer mais uma oração para nós terminarmos esse culto. Então, não se esqueçam, dia 1º de outubro, quinta-feira que vem, vai ter o primeiro encontro do Clube de Leitura. O link que você vai clicar lá para abrir o aplicativo no seu celular, ou ser direcionado lá no navegador do seu computador para o encontro do Clube de Leitura, está lá no Instagram dos Jovens Consagrados. Acho que no Instagram, no Facebook e nas redes sociais. Então participem, ok? Espero todos vocês lá no dia 1º de outubro, às 21 horas, na nossa sala virtual lá para iniciarmos aí o Clube da Leitura. Amém? Vamos orar? Alguém tem algum pedido que queira apresentar? Não? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Não? Então oremos uns pelos outros, pelas nossas famílias, e que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, pois nessa noite te louvamos, te adoramos, ouvimos a tua palavra, sentimos a tua presença neste lugar. Obrigado pela vida de cada um que aqui está presente, daqueles que nos acompanharam, Senhor Deus, pela internet. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos que o Senhor mantenha, Senhor, os nossos corações sempre voltados para ti, que os nossos corações estejam marcados pelo Senhor, que nós tenhamos um coração diferente do coração do mundo, um coração quebrantado e contrito, dependente do Senhor. Querido Deus, guarde os nossos corações, guarde as nossas vidas no Senhor, abençoe as nossas famílias, abençoe os ouvintes, as necessidades de cada um o Senhor conhece. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, despeça-nos na tua paz, fica conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém.